Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos registrar aqui a nossa alegria, a nossa gratidão por poder participar com vocês desses encontros, momentos de reflexão para todos nós. Inicialmente, queremos lembrar aqui de vocês prepararem uma vasilha com água, uma garrafinha d'água, porque vamos aqui pedir, solicitar, rogar a Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia, que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, sobre toda a nossa casa, sobre todos os nossos familiares, aqueles que residem conosco, aqueles que residem em outras casas, em outras cidades, que possamos mentalizá-los e que eles possam receber de Deus, de Jesus, essa espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros. E, logicamente, de todos os nossos mentores particulares, guardiões, energias positivas, renovadoras, restauradoras, para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E vamos então à reflexão do dia de hoje. Queremos aqui, primeiramente, evocar dos nossos pensamentos o primeiro ato público de Jesus, quando Jesus foi convidado e compareceu a uma festa de casamento que se realizava em Caná, na Galileia. E com Jesus estavam sua mãe, Maria, alguns dos seus discípulos que foram participar da festa. E tal qual aqueles familiares, os noivos que convidaram Jesus, vamos também em nossos pensamentos convidar Jesus para que ele se faça presente em nossas casas, em nosso lar e derrame as suas bênçãos. João, evangelista, vai dizer que as festas matrimoniais judaicas costumavam, naquela época, estender-se por vários dias. E era difícil prever com exatidão o que seria consumido. E Jesus está lá já no terceiro dia. E Maria, sua mãe, percebendo que estava faltando vinho, e percebendo ali o constrangimento dos donos da festa, da cerimônia, Maria procurou Jesus discretamente e informou-lhe do que estava ocorrendo. E Jesus responde a Maria: "Que importa isto a ti e a mim?" Um estudioso entende que nesse momento Jesus não como que questiona contrariamente, mas Jesus indaga, O que isto, nós, espíritos superiores, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Jesus, mesmo em tenra idade, já tinha toda a ciência, toda as condições de manifestar-se como Cristo, o Deus conosco, o Emmanuel. Jesus pergunta a Maria: mas isto importa
a mim e a ti, ainda não é chegado o meu tempo, não é chegada a minha hora. E Maria simplesmente vira-se para os servos da casa, 2 serviçais, e lhes recomenda: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Recomendação esta para aquele momento e para todo sempre para nós. Recomendação de Maria: fazer tudo quanto Jesus nos orientar, né? Então Jesus pede que os servos encham 6 talhas grandes de pedra. E Jesus, então, em seguida pede que aqueles servos levem até o mordomo, né, o mestre-sala, o organizador da festa. E o organizador sorve uma porção, um gole daquele vinho e procura o noivo e diz que era costume nas festas servir primeiramente o bom vinho, e quando os convidados estivessem saciados, aí então servir um vinho de qualidade inferior. E aí o serviçal diz: tu, porém, guardastes o melhor vinho até agora. Certamente o noivo ficou surpreso, sem entender o que se passava, e muito mais surpresos e espantados ficaram os servos, porque haviam despejado água nas talhas. Mas, graças à milagrosa, entre aspas, transubstanciação das substâncias fluídicas operadas por Jesus, né? Jesus ali alterou as moléculas e transformou água em vinho. Jesus tinha o domínio de todas as ciências, de toda a física, de toda a química do mundo, né? De toda a medicina. Jesus detém conhecimentos e faculdades magnéticas para operar transformações. É assim que Jesus, nós vamos ver nos evangelhos, acalmou a tempestade. Jesus alterou a gravidade andando sobre as águas. Jesus multiplicou pães e peixes e restaurou corpos físicos, curando órgãos da visão, e ali naquele momento Jesus transforma água em vinho. Esta passagem, além de marcar o primeiro dos muitos prodígios que Jesus operou, tem um sentido simbólico, um sentido sublime e profundo da importância dos compromissos matrimoniais e da vida em família. A importância do lar. O lar é uma instituição essencialmente divina e que devemos viver dentro das portas da nossa casa com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E todos nós nos comprometemos, se não nesta vida, em outra, e temos compromissos, deveres na vida de relação. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá que o dever é lei da vida e ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever, diz lá este item do Evangelho segundo o Espiritismo, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha
em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem, da mulher, da criatura está entregue ao seu livre arbítrio, à sua decisão, que depende da sua vontade. E dentro do seu ser, do seu psiquismo, há o aguilhão da consciência, né? Aguilhão, a vara com ponta de ferro que é estimulada para estimular os bois, que é usada, né, para estimular os bois, e que às vezes nos cutuca, nos desperta, nos alerta para o cumprimento do dever, né? A consciência, esse aguilhão da probidade interior, da honestidade interior. Nós temos no livro Vida e Sexo, obra ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, um livro que fala das relações afetivas. E num dos seus capítulos, Emmanuel vai dizer que a guerra efetivamente flagela a humanidade. A guerra semeia terror e morticínio entre as nações. Entretanto, Emmanuel alerta que a afeição erradamente orientada através do compromisso escarnecido cobre um mundo de vítimas, né? Quem estude, né, os relacionamentos afetivos na atualidade, né, vai logicamente dizer que a nossa civilização está em decadência quando examina, né, as desistências, as deserções, as traições que se praticam às vezes em nome do amor. Então, quem ainda não entendeu os problemas dos compromissos espirituais, dos compromissos afetivos, até agora, está como que assim mais propício a errar. A lei de Deus, ela é única para todos os tempos e todos os espaços, seja na terra, seja fora da terra. E na lei de Deus nós encontramos a lei do amor. E as leis determinam que nós nos amemos uns aos outros, que nós não façamos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Jesus orientou, né? É a regra áurea. Não façais aos outros aquilo que você não gostaria que te fosse feito, e façais aos outros aquilo que você gostaria que te fosse feito. Então, em matéria de afetividade, é importante mantermos o respeito ao próximo, respeito, consideração e tratar o próximo com infinito amor, como nós gostaríamos que fôssemos tratados, e não brincar com os sentimentos alheios, né? Amar as pessoas e usar as coisas, e não fazer como algumas pessoas fazem, usam as pessoas e amam as coisas. É uma inversão, né, do que devemos fazer. Emmanuel vai nos dizer neste livro que toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão afetiva ou aceita de alguém apelo nesse sentido,
em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas as pessoas um circuito de forças, pelo qual ambos irão alimentar-se, ambos irão trocar energias psíquicas em regime de reciprocidade. E quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que este compromisso venha a ser efetuado. Jorge Elahá, numa das suas orientações, nos traz uma figura de duas crianças que se dão as mãos e uma jogando o corpo para trás e apoiando-se no peso da outra, rodopia, né? É uma brincadeira de criança. Uma confia na outra e ambas, em confiando e se entregando àquela brincadeira, àquela prática, rodopiam e uma mantém um equilíbrio da outra. Mas se estivéssemos brincando assim com alguém, um parceiro, e de repente, sem aviso prévio, nós soltássemos a mão sem avisar desta pessoa e ela caísse no chão e se machucasse, nós seríamos os responsáveis pela sua queda e responsáveis também não só por aquele momento de desvinculação, mas responsáveis pelas consequências que virão depois daquele momento, se nós deixarmos a criatura sem essa sustentação, sem este equilíbrio, se nós agirmos sem a consideração e o respeito que todos nós temos que ter uns para com os outros. Se o outro ali, ao ser deixado, ele entra em pânico e sem que se possa prever o descontrole, que muitas vezes raia num desequilíbrio muito grande, tais resultados da imprudência e da invigilância repercutirão no agressor, que partilhará as consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e as frustrações que carreará para o futuro. Sabemos que a justiça humana, ela desemboca em punições para os atos de furto, de roubo, de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres, nos diz Emmanuel, perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Daí nos diz Emmanuel que procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnados, que estaremos sempre nesse sentido
a resgatar, né? A ressarcir as mutilações e conflitos que cometemos um dia no clima de irreflexão. E aprenderemos, muitas das vezes, com reflexos no nosso corpo físico e também nas circunstâncias que nos alcançarão. Aprenderemos com a vida, no ambiente da vivência pessoal, através de uma pedagogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos o outro sem lesarmos a nós mesmos. Daí nós temos esse alerta de Emmanuel. Há um livro que nós inclusive estamos estudando aos domingos do Grupo Espírita Mensageiros, Entre a Terra e o Céu. Esse livro nos traz, né, uma vivência de André Luiz quando ele está no plano espiritual e ele acompanha um grupo de espíritos que estão encarnados. E abre-se para nós que o encontro desses espíritos que ocorreu nesta vida, ele tem causas em vidas pretéritas. Os encontros de simpatia e às vezes de antipatia das almas têm suas origens em vidas pretéritas, onde nós, pelo nosso livre arbítrio, nos envolvemos com outras criaturas e, dependendo da nossa postura, nós nos comprometemos, nos tornamos devedores e nos tornamos às vezes credores. E quando devedores, a vida, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, pela misericórdia divina, vai proporcionar que nos encontremos na presente encarnação ou encarnações posteriores, para assim, em regime de respeito, consideração e amor, possamos resgatar os débitos que adquirimos juntos a essas pessoas, né? Mas queremos aqui falar um pouquinho, né, dos compromissos afetivos e nos lembramos de uma poesia maravilhosa de Victor Hugo, em que ele fala que o homem é a mais elevada das criaturas e a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração produz o amor. A luz fecunda, o amor santifica. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável e o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória e a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza e a virtude promove a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher tem a preferência. O homem é invencível pela força, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence e as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos e a mulher de todos os martírios. E juntos, né, homem e mulher, nesse amálgama abençoado que vão operar e abraçar, eles podem fazer um dos mais notáveis prodígios da vida, transformar paredes de tijolos
num lar, sinônimo de aconchego, de refúgio, de segurança e um oásis na terra, né? O casamento, as uniões trazem enormes desafios, mas lembremos novamente, né? Aos casais, aqueles que pretendem se unir, aqueles que já estão unidos, né? Aplicar sempre a regra áurea. Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que te fosse feito. E fazer ao outro, fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que te fosse feito, né? E muito significativa é a carta de Paulo, no seu capítulo 13, que foi colocada um poeminha que nós vamos relembrar aqui, né? Na carta aos Coríntios, Paulo diz, não com essas palavras, mas com este sentido, né? Que mesmo que eu cantasse santas melodias, se o amor faltasse, nada valeria. Mesmo que eu falasse muitos idiomas, se o amor faltasse, ai dos meus diplomas. Porque nesta vida tudo passa, tudo perde o seu valor. Só não passa o sentimento do amor. Ainda que eu doasse todos os meus pertences, se o amor faltasse, que sentido teria? Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se o amor faltasse, que sentido teria? Porque nesta vida tudo passa, tudo perde o seu valor. Só não passa o sentimento amor. Da mesma forma que o amor nos glorifica e transforma tudo num caminho, numa luz, também nos faz sofrer, nos faz chorar, nos crucifica, e tem por vezes a paixão e tem a cruz. Mesmo assim compensa esse amor sofrido, que torna a vida intensa e que lhe dá sentido, porque nesta vida tudo passa, tudo perde o seu valor, só não passa o sentimento do amor. Nos diz Paulo, neste poema, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso ou ciumento, o amor não é presunçoso e nem orgulhoso, o amor não é arrogante, o amor não busca o seu interesse, o amor não se irrita e nem não se melindra, o amor não guarda rancor, não se magoa, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera e tudo suporta. E por misericórdia divina, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Continuará para sempre, né? Diz ele que há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E lembrando aqui das promessas de Jesus, que tudo que pedirmos a Ele com fé, Ele fará, né? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Que nós possamos viver nas nossas vidas de relação, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações de amizade, né? Nas nossas relações até profissionais, o verdadeiro amor, o amor fraterno, o amor solidário, o amor respeitoso, né? Porque é da lei que as nossas maiores alegrias sejam recolhidas em contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas às nossas. Os afetos da alma
São caminhos misteriosos que nos unem a Deus, né? Caminhos misteriosos, disse Jesus. Que nós possamos colocar amor nas nossas relações. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, que busquemos perseverar na prática do bem, do amor e do respeito a todos.